Conceitos fundamentais do capítulo Corpo Rígido, inserido nos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Pretende-se, com este módulo, abordar os principais conceitos associados ao corpo rígido que os estudantes demonstram em geral e principalmente nas avaliações não dominar e que conduzem, infelizmente, aos seus maus resultados, designadamente os cossenos diretores de uma força, de que se conhecem dois pontos da sua linha de ação, o ângulo de uma força com um determinado eixo, as componentes cartesianas de uma força e a redução de forças em relação a um ponto com a respectiva classificação do sistema de forças. Para a definição da força que passa por dois pontos, considere-se, portanto, o seguinte problema, que é uma força FAB, a apontar de B para A, e que se pretende determinar para esta força os cossenos diretores, o ângulo que a força faz com o eixo dos y e a intensidade da força, sabendo que o módulo da sua componente segundo o eixo z vale 20,8 newtons. Portanto, em termos de conceitos fundamentais associados à determinação dos cossenos diretores, diria que é fundamental determinar corretamente as coordenadas dos pontos que pertencem à linha de ação da força, atendendo à orientação da força, e quando eu digo orientação é ter atenção à seta para onde é que ela aponta, subtrair às coordenadas do ponto de destino as coordenadas do ponto de origem, determinar as distâncias entre os dois pontos, segundo os eixos cartesianos, bem como a distância global entre os pontos, e, finalmente, calcular as relações, que não são mais do que os cossenos diretores, entre as distâncias segundo os eixos e a distância global, verificando, como sempre, os cálculos obtidos. Portanto, relativamente aos cossenos diretores, a força FAB, como ilustrado na figura, está dirigida de B para A, portanto, o ponto de destino é o ponto A, que terá como coordenadas as coordenadas 0, 5.1 segundo y e 0,8 segundo z. O ponto de origem é o ponto B, que tem como coordenadas 4.8 em x, 0 em y e 4 em z, onde as distâncias segundo x destes dois pontos serão as coordenadas de x do ponto A menos as coordenadas x do ponto B, 0 menos 4.8, ou seja, menos 4.8, e particular atenção ao sinal. Mais temos o ponto, a distância segundo y, e a distância segundo y será 5.1 menos 0, ou seja, 5.1, e finalmente a distância segundo z, que será 0.8 menos 4, ou seja, menos 3.2. Procedendo depois ao cálculo da distância global entre os pontos A e B, que serão, obviamente, as distâncias ao quadrado segundo os eixos x, y e z e com consequente raiz quadrada desse valor obtido. Esta raiz quadrada pode ser escrita, obviamente, tendo em atenção que os valores são negativos, mas que estão ao quadrado, e, portanto, aqui o sinal não tem qualquer importância, por isso eu até aconselho que esta operação seja feita com sinais, porque a tendência a porem a equação na máquina de calcular com sinais e trocas ou esquecimento de parênteses conduz por vezes a resultados errados e, consequentemente, cá está, obtém-se um resultado, neste caso deu-me 7.7, que aconselho vivamente a que se proceda à verificação deste valor, comparando com as parcelas obtidas para as diferentes distâncias, e este valor, se este valor não for maior a todos os valores considerados, em termos absolutos, obviamente, algo estará errado e, portanto, se terá que verificar os cálculos efetuados.
Passando agora ao cálculo dos quocientes diretores. O quociente diretor segundo x não será mais do que a distância segundo x dividido pela distância global, os tais 7,7, e portanto será menos 4,8 a dividir por 7,7, ou seja, menos 0,623. O cosseno θy será a distância segundo y a dividir pela distância total, ou seja, os 5,1 a dividir por 7,7, o que deu 0,662. E finalmente a mesma coisa para o cosseno de θz, que será menos 3,2 sobre 7,7, o que dá menos 416. E cá está, sempre com o cuidado de verificar se não houve enganos, procede, em primeiro lugar, proceda-se à projeção da força na figura, o FABX apontará para trás e, portanto, será efetivamente negativo, porque tem um sentido oposto ao eixo do X. A componente segundo y apontará para cima, tal como o eixo dos y logo tem uma componente positiva. E, finalmente, a componente segundo z apontará para trás e, portanto, oposta ao eixo z e terá uma componente negativa. Portanto, esta comparação faz todo o sentido com os sinais obtidos e, claro que não posso deixar de proceder à verificação global do invariante que eles representam, que é que o cosseno ao quadrado do θ, o cosseno de θx ao quadrado mais o cosseno de θy ao quadrado mais o cosseno de θz ao quadrado tem que ser igual a 1. E, portanto, feita esta operação, cá está, dá igual a 1 e, portanto, os valores estão garantidamente corretos. Passando agora à avaliação de quais são os ângulos que a força faz com determinados eixos, neste caso com os eixos cartesianos, portanto, conhecidos os cossenos diretores, a determinação dos ângulos dos eixos é possível, porque se eu conheço que o cosseno de θx é igual a menos 0,623, recorrendo à máquina de calcular, cosseno, o inverso do cosseno, ou seja, o ar cujo cosseno é o 0,6 menos 623, a máquina de calcular resulta 128 graus e meio. E cá está, é maior que 90, pois o θ é negativo. O cosseno θy deu 0,622, o que me deu um cosseno de 48, um alfa, um θy de 48,5, o que também faz sentido, porque o cosseno o ângulo é menor que 90 graus, pois o cosseno é positivo. E finalmente, a força faz com o ângulo z, com o eixo z, um ângulo de 114,6, o que também faz sentido, porque é um ângulo maior que 90, pois o valor era negativo como ponto de partida. E, portanto, são estes os ângulos que a força faz com cada um dos eixos coordenados. Pretendendo-se conhecer a intensidade da força, conhecido o módulo de uma sua componente, pois então, se nós conhecemos os cossenos diretores da força, a força pode ser escrita em termos genéricos como sendo o seu módulo vezes os cossenos diretores. Como os cossenos diretores já foram determinados, podemos escrever, portanto, nesta forma de módulo vezes o menos 623 é x, mais 662 é y, menos 0,416 é z. E se, como é dito no enunciado, como a componente segundo z, ou seja, o módulo da força vezes o cosseno diretor segundo z, que é menos 0,416, é igual a 20,8, ou seja, expressei-o matematicamente, então eu concluo que a força não é mais do que o 20,8 sobre 416, e reparem, estou a trabalhar nisto em módulo porque me é dito que é o módulo da força, porque ela efetivamente a componente será negativa, como é natural, e portanto este resultado obtém-se e dá 50 newtons. Como é que eu sei se está certo? Vou agora aplicar este módulo à força, substituir na expressão inicial e multiplicando por cada um dos cossenos diretores, eu obtenho que a força cuja intensidade é 50 terá como componentes menos 31,2 segundo x, 33,1 segundo y e os tais menos 20,8 é z, como se pretendia, o que demonstra que o resultado está correto. Agora,
vamos analisar os conteúdos e os conceitos associados à redução do sistema de forças a um ponto. Portanto, considerem-se estas duas forças, FBC, cuja linha de ação passa em B e em C, e que vale 100 newtons, uma força FCD, cuja linha de ação passa em C e em D, e que tem uma intensidade de 200 newtons, e finalmente um momento de 300 D aplicado em D. O que é que se pretende? Reduzir o sistema de forças a B, reduzir o sistema depois a O e classificar o sistema. Relativamente aos conceitos fundamentais para a redução de um sistema de forças a um ponto, o que é importa saber? Primeiro, é fundamental conhecer as componentes das forças que estão envolvidas no problema, um pouco à semelhança com o que acabámos de fazer no problema anterior. Calcular o momento que cada força produz em relação ao ponto pretendido, fazendo o produto externo do vetor posição entre o ponto onde se pretende fazer a redução e um qualquer ponto da linha de ação de cada força. E depois calcular a resultante das forças e dos momentos nesse ponto. E, conhecidas as resultantes de forças e de momentos num ponto, é possível reduzir o sistema a outro ponto qualquer, somando ao momento que já tínhamos neste ponto inicial, o momento que a resultante vai provocar no ponto destino. Portanto, não é mais, resumindo, o que há que fazer é primeiro trazer todas as forças para o ponto onde se pretende fazer a redução, somar as forças todas e calcular a resultante, somar os momentos todos que as forças implicaram nesse ponto e obter as respectivas componentes. Portanto, determinação das componentes das forças. A força FBC sabemos que passa por B e passa por C. Sabemos que está orientada de B para C. Logo, o ponto de destino é C, que tem como coordenadas 5, 0, 3. O ponto de origem é B, que tem como coordenadas 5, 4, 0. Consequentemente, as distâncias segundo x serão 5 menos 5, ou seja, 0. As distâncias segundo y dos dois pontos serão 0 menos 4, ou seja, menos 4. E, finalmente, as distâncias segundo z serão 3 menos 0 e serão, portanto, 3. A distância global entre B e C será dada pela raiz quadrada, portanto, das parcelas aos quadrados, o que dá 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 5. A raiz quadrada de 25, portanto, dará 5. Logo, a força FB vai ser o seu módulo de 100 vezes os cossenos diretores, ou seja, 0 sobre 5 segundo é x, menos 4 sobre 5 segundo é y, mais 3 sobre 5 segundo é z, o que, procedendo aos cálculos, resulta em 0 é x, menos 80 é y, mais 60 é z. Para a determinação da força FD, portanto, como a força CD, como a força CD é segundo o eixo X, ela pode ser escrita sem necessidade de cálculos, não é? Como os que acabamos de executar para a força BC. No entanto, quem tenha dificuldade ou tenha receio de que não consiga depreender da figura, pois poderá sempre, procedendo ao cálculo das coordenadas do ponto D, que é o ponto de destino, as coordenadas do ponto C, que é o ponto de origem, e proceder aos cálculos atrás, que garantidamente chegará aos valores diretos. Portanto, isso é o que eu aconselho para quem tenha dificuldades. Neste caso, ela, como é paralela ao eixo X e é contrária, o sentido contrário ao do eixo X, vamos escrever, portanto, menos 200 é x, mais 0 é y, mais 0 é z. A mesma coisa em relação ao momento em D, que é um momento segundo y, é positivo, vale 300, como é dado no enunciado, e, portanto, o momento será 0 é x, mais 300 é y, mais 0 é z. Pretendendo-se a redução do sistema em B, é necessário calcular, por um lado, a resultante das forças que atuam no sistema, havendo naturalmente apenas que adicionar as componentes cartesianas dessas forças que nele atuam, e, portanto, a resultante das forças não é mais do que o somatório das componentes segundo x, y e z de todas as forças.
e, relativamente ao momento, proceder ao cálculo da resultante dos momentos que as forças provocam nesse ponto, acrescido dos eventuais momentos que também atuem no sistema. Portanto, havendo que calcular, obviamente, o momento que cada força provoca no ponto, e isso será feito através do produto externo do vetor posição que une o ponto aonde se pretende calcular os momentos e o ponto, qualquer ponto da linha de ação da força, mais o somatório de todos os momentos que atuem no sistema. Para o cálculo dos momentos, no ponto B, que é o que aqui se pretende neste exercício, a redução do sistema, importa terem atenção que uma força cuja linha de ação passe por um dado ponto não provoca momentos nesse ponto, e a força FBC, como passa em B, obviamente não irá provocar qualquer momento em B. E o momento é sempre igual ao produto externo do vetor posição que une o ponto aonde pretendemos reduzir o sistema, ou seja, neste caso B, a qualquer ponto da linha de ação da força, sempre na ordem ponto de redução para ponto da linha de ação. Ou seja, o momento de cada força será, neste caso da força CD, será o produto externo do vetor posição que une B a ponto qualquer da linha de ação da força CD, que eu escolhi como sendo o ponto C, pela força FCD. Mas também poderia ser, como eu aqui digo, o ponto D. Passando agora ao cálculo dos momentos em B, portanto, a força FBC, já vimos, não provoca momentos em B. O momento da força FCD em B será dado pelo produto externo do vetor posição RBC externo FCD. O vetor posição tem como ponto de destino o ponto C, de coordenadas 5, 0, 3. Tem como ponto de origem o ponto B de coordenadas 5, 4, 0, onde o vetor de posição será 0 segundo é x, menos 4 segundo é y e 3 segundo é z. Assim, o momento que esta força provoca em B será dado pelo produto externo do vetor posição pelo vetor força, que já são conhecidos, e aplicando a regra do determinante, então obtém-se como solução um momento de 0 é x, menos 600 é y, menos 800 é z, e, consequentemente, o momento em B será a soma dos momentos causados pelas forças em B, que já foi e só a força FCD é que provoca momento, mais os momentos que existam no sistema, ou seja, neste caso, mais o momento D. E, consequentemente, a redução conduz a uma resultante que é a soma das forças atuantes. Neste caso é a força FBC mais a força FCD, o que dá menos 200 segundo é x, menos 80 segundo é y, mais 60 segundo é z. E o momento resultante será a soma daqueles dois momentos, o momento que acabamos de obter mais o MD, o que conduz a um momento global de 0 segundo é x, menos 300 segundo é y e menos 800 segundo é z. Portanto, já ficámos a conhecer qual é a resultante em B e qual é o momento resultante em B. Se agora nos solicitam a redução deste mesmo sistema num outro ponto O, portanto, se eu já conheço as resultantes em B, a redução do sistema O consiste apenas no cálculo do momento provocado pela resultante atrás obtida, de todas as forças, o momento que essa força provoca em O, considerando, obviamente, o vetor posição de O para B, e adicionar esse momento obtido à resultante de momentos que tínhamos encontrado em B, já que a força resultante das forças se mantém. Portanto, vamos ter em O a mesma resultante de forças, a que atrás obtivemos, e como momento, o momento que tínhamos em B, mais o momento provocado pela passagem da resultante de B para O. E então, para o cálculo do momento em O, é necessária a definição do vetor posição de B em relação a O, o que me dá como ponto de destino o ponto B como coordenadas 5, 4, 0 e como ponto de origem o ponto O de coordenadas 0, 0, 0. Portanto, o vetor posição será 5 é x, 4 é y e 0 é z, onde
Procedendo ao cálculo do momento do produto externo entre R ou B pela resultante, aplicando a regra do determinante, obtemos um momento de 240x menos 300y mais 400ez, de onde, somando ao momento que já tínhamos obtido no cálculo anterior, resulta um momento final de 200x menos 600y menos 400ez. Finalmente, pretendia-se a classificação do sistema de forças, e a classificação é efetuada através do produto interno das resultantes de forças e de momentos obtidos num qualquer ponto. Assim, portanto, o que a gente sabe é que se a resultante for diferente de zero e o produto interno da resultante com o momento também for diferente de zero, será um caso geral, força e binário. Se a resultante for diferente de zero e o produto interno igual a zero entre R e M, então teremos um sistema redutível a uma força. Se a resultante for nula e o momento diferente de zero, teremos um sistema redutível a binário. E, finalmente, se ambos forem nulos, ou seja, quer a resultante, quer o momento, então teremos um sistema nulo. Sendo a resultante em O diferente de zero, já sabemos que é o primeiro ou é o segundo caso, ou seja, ou é um caso geral ou é redutível apenas a força. Resta saber qual deles é que, que será o caso. Portanto, para isso vamos proceder ao produto interno do R0 com o M, e esse produto interno entre a resultante e o momento conduz portanto, ao produto das componentes, à soma dos produtos das componentes segundo x, segundo y e segundo z, o que conduziu a um valor de menos 24.000. Como este valor é diferente de zero e a resultante é diferente de zero, então estamos no caso geral e trata-se de um caso de força e binário. E, portanto, com isto tudo, diria que se o estudante dominar estes conceitos, verá garantidamente facilitada a sua prestação em qualquer exercício destes conteúdos.